Olá meus amigos, Ricardo Seixas aqui, Rádio TV Fraternal. Mais uma vez nosso encontro semanal, Mensageiro Fraterno. Gostaria de nesse momento aproveitar e convidar a você para que faça parte aqui do nosso trabalho de reflexão, de entendimento, de compreensão sobre a vida e os nossos caminhos. Em muitos momentos desafiadores, em muitos momentos, eu diria assim, extremamente fundamentais para o nosso crescimento pessoal. Aliás, sempre foi assim, na verdade. Porque quando nós falamos sobre crescimento espiritual, nós estamos falando em viver a vida. Estamos falando e o que significa viver a vida, né? Estamos falando de trabalho, de esforço, de educação, de mudanças, estamos falando de várias coisas ao mesmo tempo. Muitos são aqueles no caminho que se dedicam mais à parte filosófica, à parte do conhecimento científico, à parte histórica. Isso é importante, claro. E às vezes relatos, né, das partes do Evangelho, falando sobre o Evangelho, lendo, escrevendo, e enfim. Mas a grande pergunta é, o que é que isso tudo faz com que sejamos melhores? Faz com que sejamos diferentes? Porque não basta conhecer. Nós precisamos trabalhar, aplicar isso no nosso dia a dia. A realização do Evangelho não é numa discussão, numa sala de aula, numa palestra. Não é numa igreja, num centro espírita, num centro de umbanda, não importa onde seja. A vivência do Evangelho no dia a dia é onde conta. Onde nós precisamos realmente assim trabalhar em nós grandes mudanças. E grandes mudanças significa em muitos momentos desapego. Desapego àquilo que nós achamos que seja o correto. Agora vamos discutir um pouquinho sobre essa questão, que acho que merece um ponto de atenção. O que é certo? O que é verdade? Depende do nosso ponto de vista. Existem coisas que podem ser relativizadas, outras não. Então não vamos falar daquilo que não pode ser relativizado. Como agressão. Agressão não pode ser relativizada, por exemplo. Nós não podemos dizer que alguém é agressivo só porque alguma coisa XYZ, né? Dar uma justificativa para alguém ser agressivo. Isso não se justifica. Então, se a pessoa é agressiva, por exemplo, ela precisa fazer um trabalho de mudança com uma certa urgência, para que ela possa, assim, ter capacidade de poder agir de uma maneira um pouco mais equilibrada, com as pessoas que convivem com ela principalmente. Então nós temos situações onde nós podemos compreender, né, que dependendo das atitudes, se nós vamos por um caminho ou outro, são opções de acordo com a nossa forma de pensar, de acordo com a nossa forma de agir, de acordo com a nossa forma de acreditar que algumas coisas sejam de tal maneira, né? É uma conversa assim, nesse momento, né, que eu traço aqui com você, mais aberta, né? Sem tantos exemplos, mas que isso cabe em muitas situações. Se, por exemplo, né, se a pessoa ela desenvolve uma ação na família e ela quer, de alguma maneira, educar os filhos, seja o pai, seja a mãe, mas que usa da imposição, mas que usa do castigo, que usa de bater nas crianças, por exemplo, acreditando que está fazendo melhor, ele pode defender essa ideia de que uma criança ela tem que obedecer, de uma criança tem que ter disciplina, de uma criança que tem que ter limites, uma criança não pode chorar, né? Ou coisas do tipo, né? Eu já vi pessoas assim. Eu lembro de ter visto até num desses podcasts da vida, né? Um sujeito falando que se o filho dele tiver 40 graus de febre, ele vai mandar para a escola do mesmo jeito, porque não pode ter frescura. Só que assim, essa é uma visão equivocada. Aí é meu ponto de vista. E cada um vai ter o seu. Pode ser que se a pessoa vier a se manifestar novamente, ela ou tenha refletido sobre o assunto e percebeu que não faz o menor sentido o que está falando,
ou vai manter o mesmo ponto de vista e vai justificar. É só nós olharmos para nós. Quem aqui daqui já teve 40 graus de febre? Quem sabe é porque já passou por isso. Isso debilita o corpo, mesmo sendo adulto. Mesmo sendo adulto, às vezes não tem condições de poder agir, de poder trabalhar, de poder fazer qualquer coisa. O corpo pede descanso, o corpo pede parar, o corpo pede um tempo, né? Agora imagine uma criança. Agora imagine essa criança sendo forçada a ir para a escola obrigatoriamente. Ela vai chegar lá na escola, se tiver ali, se houver profissionais ali capacitados para poder compreender a realidade daquela criança, vai permitir com que essa criança durma na escola, ao invés de ter aula. E o pai achando que está fazendo um trabalho maravilhoso, impondo para a criança algo acima das suas forças, da sua possibilidade. E não é assim que funciona. Então nós precisamos ter de fato uma compreensão sobre a vida. E da mesma maneira que com compreensão e entendimento, se nós cuidamos dos nossos filhos de uma maneira a não colocar para eles um peso maior do que eles podem suportar, a vida também é desse jeito. Então eu diria que Deus age desta forma, age dessa maneira na vida de cada um de nós, não colocando em nossos ombros aquilo que nós não podemos lidar, aquilo que seja extremamente difícil, aquilo que seja muito complicado. Então isso não vai entrar na nossa conta. Se você hoje, por exemplo, vive algum tipo de situação desafiadora, algum tipo de situação que você sente que precisaria talvez de ajuda, de orientação, corra atrás da orientação, da ajuda, né? De pessoas capacitadas para poder ajudar você numa determinada decisão que você precisa tomar. E saiba que ninguém coloca em nossos ombros algo que a gente não pode suportar. E quando eu falo ninguém, na verdade falando sobre espiritualidade, sobre Deus, né? Sobre os mentores, sobre os guias. Nós não temos aquilo que nós vivemos por acaso. Nós vivemos situações inerentes ao nosso processo, ao nosso campo de energia, à nossa necessidade de aprendizado. Então isso talvez não seja assim tão bem compreendido, mas é entendido, as pessoas sabem, as pessoas falam, não, mas eu sei, nada é por acaso. Tudo que acontece tem um sentido, mas a hora que a gente vai viver algo realmente assim impactante, aí a coisa pega. Porque em muitos momentos podemos perceber que não estamos preparados para viver em uma determinada situação. E isso é um fato, isso acontece mesmo. Então eu diria que estas situações que nos colocam numa condição de vulnerabilidade, de uma certa vulnerabilidade, de uma certa fragilidade, pelo fato de não conseguirmos saber resolvê-las, né? Ou de talvez nos sentirmos ameaçados, né, em relação àquilo que acontece na nossa vida, essas situações elas podem ser grandes oportunidades que temos para o nosso avanço. Porque se nós persistirmos no caminho, lembrando que tudo tem limite, né, não é qualquer coisa que você vai fazer, muito menos uma ação que vai te colocar em risco de vida, né, ou risco de morte, não é isso que vai te ajudar. Então nós devemos preservar a nossa vida, nossos cuidados e estarmos atentos àquilo que chega para nós. Mas se você se colocar à disposição para aprender, enfrentando as dificuldades e não fugindo daquilo que a vida te colocou à frente, nós teremos grandes avanços. Então, justamente pelo fato de acharmos que as coisas são diferentes e discordarmos das pessoas, por exemplo, num relacionamento, é que nós vamos abrindo barreiras para nós mesmos, nós vamos construindo muros, construindo dificuldades na nossa própria vida. Então chamaria atenção nesse momento para a possibilidade de refletirmos sobre aquilo que nós não concordamos. E você começar a perceber se aquilo que você não concorda é algo que faz parte do seu ponto de vista, somente do seu ponto de vista, e que você pode em algum outro momento, quem sabe, fazer algum tipo de mudança nesse ponto de vista,
e aí se torna relativo, o que é o certo, o que é o errado, para que possamos dar passos importantes, para que você possa dar passos importantes. Então eu entendo que quando nós começamos a desafiar um pouco mais a nós mesmos, nós teremos sim a grande possibilidade de avanços significativos. Isso não é uma tarefa realmente muito fácil, porque eu estou comentando justamente em cima de algo que nós, independendo do que se trata, se torna assim, realmente assim, um ponto crucial na vida. Por exemplo, respeito. Respeito não é relativo, respeito é absoluto, ou você tem ou não tem. Reciprocidade numa relação não é relativo. Reciprocidade é algo que ou você não tem ou você não tem, ou você tem ou não. Então eu entendo assim que existem coisas que, se as pessoas não percebem, elas podem de alguma maneira acreditar, né, que tudo seja relativo, e não é, e nem tudo é absoluto. Então é isso que nós temos que ter, esse jogo de cintura para identificar o que é relativo e o que não é, e entendermos que, dependendo do nosso posicionamento perante a vida, nós estamos semeando mais ou menos dificuldades por conta das nossas próprias atitudes. Existem situações que não tem nada a ver com uma questão de reencarnação, é kármico passar por isso. Às vezes pode ser kármico, né? O que as pessoas chamam de kármico? São aquelas experiências que de alguma maneira nós nos programamos para passar. São aquelas experiências que alguns dizem estava escrito, né? Quer dizer, escrito aonde? Escrito em nós mesmos, na nossa consciência, no nosso campo vibratório, no nosso plano de reencarnação. E aí que está escrito. E é dessa maneira que nós vamos avançar aos poucos, fazendo o nosso melhor, nos desafiando. Que eu acho um ponto mais importante e significativo é esse desafio sobre si mesmo. Então convido você que você se desafie. Convido você que você pare para refletir sobre contendas. E se você pode perceber contendas de uma maneira diferente. Se você pode, de alguma forma, compreender o outro de uma maneira diferente. Se você pode se abrir para perceber que essas vulnerabilidades que você pode ter nesse instante, elas estejam relacionadas a um aspecto de você ter um certo padrão mental, um certo padrão emocional, que você somente está repetindo problemas e situações difíceis que em algum momento você já vivenciou e está repetindo novamente no seu campo de existência, no seu campo de vida. Então eu entendo que dessa maneira ou dessa forma, nós podemos ter uma capacidade maior ou menor de enfrentamento perante a vida. Nós poderemos ter uma capacidade maior ou menor para podermos manter a paz, para termos um pouco mais de compreensão. E isso é uma conquista. E quando nós desafiamos a nós mesmos, nós estamos de alguma maneira criando essa possibilidade de elevar as nossas condições voltadas ao equilíbrio, à paz e à harmonia. Então, se você se percebe agitado, agitada, com medo, insegurança, com raiva, com melancolia, com depressão, comece a olhar para você, comece a se perceber melhor, comece a trabalhar em si mesmo, né? Tudo aquilo que pode ser um gatilho para as questões que te levam, desembocam para esse tipo de comportamento, sensação, sentimentos e pensamentos. Nada vem do nada. Tudo tem um sentido, uma origem. Tudo tem, de alguma maneira, uma forma de ser, porque isso está ligado a nós, a nossa forma de pensar, de sentir, consequentemente de agir. E aí nós vamos criando mais fantasmas, mais monstros no nosso caminho, ou vamos solucionando cada vez mais, superando a nós mesmos, elaborando melhor as experiências que nos cercam e trabalhando para que sejamos cada vez mais felizes. Exige esforço, exige tempo, exige dedicação. Espero que nesse momento você reflita sobre isso. Estamos numa jornada de crescimento material, crescimento espiritual, crescimento moral,
crescimento em muitos sentidos. Nós estamos aqui para isso. Aqui o planeta Terra é a nossa escola, é um hospital que nos acolhe, é um lugar onde nós nos propusemos a vir para cá. Nós estamos aqui, viemos a partir de um trabalho muito grande feito por amigos na espiritualidade que nos ajudaram e continuam nos apoiando para que a gente consiga seguir com muita firmeza, com muita dedicação. Você que passa por algum problema mais difícil de saúde, de ordem material, de ordem familiar, não importa qual seja o problema, saiba que esse problema está aí justamente no sentido de colaborar com você para que você seja cada vez mais forte. Esperança, fé, harmonia e paz no coração. É isso que nós precisamos para seguirmos adiante com muita luz, muita paz. Ricardo Seixas, Rádio Fraternal, www.net.br. Estamos aqui. Mande seu recado, sugestões, para podermos receber de você, sua energia e apoio aqui para o nosso trabalho de reflexão. Um grande abraço e até a nossa próxima oportunidade.